Olá, amados. Paz seja contigo em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui para a glória de Deus. Estou aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me move a fazer. Eu estou aqui para gravar o segundo vídeo do testemunho da minha vida. De uma maneira maravilhosa, Deus trabalhou na minha vida. De uma maneira tão terrível, gloriosa, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu quero dizer para você, o que você acha? Eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que você deixasse aqui nos comentários essa pergunta. Na sua concepção, o sofrimento, principalmente na infância, você acha que isso contribui para a pessoa ser um mau caráter na vida, viver uma vida distorcida, escolher caminhos errados, andar em caminhos de criminalidade, de muitos outros caminhos que destrói a própria pessoa. Tanto é prejudicial para a sociedade, quanto a própria pessoa. Você acha que uma vida sofrida provoca isso, leva a pessoa a virar uma pessoa tal, como eu disse? Gostaria que você deixasse aqui nos comentários se o sofrimento ele contribui para isso. Então, eu contando meu testemunho e quero continuar tranquilamente contando meu testemunho, segundo o Espírito Santo de Deus, ele me impulsionar para me falar, para me contar para os irmãos. Mas antes de contar para os irmãos, eu gostaria de pedir para você, eu estou caminhando para 800 inscritos, amém? E a gente precisa de 1000 inscritos, não é? Pelo menos 1000 inscritos. Então, eu estou caminhando para 800 inscritos, estou muito alegre, muito feliz. Eu agradeço a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal, que estão fazendo parte da minha vida, abençoando a minha vida. E você pode pegar meus vídeos e indicar meus vídeos, para compartilhar os meus vídeos. E queria pedir para você sempre deixar um comentário e deixando o seu like. Assim, o YouTube vai levar meus vídeos para mais longe, ele vai mostrar meus vídeos, vai levar os meus vídeos. Porque se não houver comentário, não houver like, então, se não houver compartilhamento, outra coisa muito importante é você ver todo o vídeo, vai até o final. Você não vai perder tempo, porque eu sei que Deus tem uma palavra para você. Eu sei que Deus vai estar falando com muita gente. E não sei quantas pessoas, essa pessoa pode ser você. E talvez você não indo até o final, você não vai receber aquela palavra que Deus tem para falar contigo. Amém? Então, eu peço você que nos dê essa força para que meus vídeos cheguem a mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E, então, para me continuar esse vídeo, é necessário porque minha vida é baseada na palavra de Deus. E com isso, eu quero dizer para você que as nossas vidas, ela tem que ser baseada na palavra do Senhor. A nossa vida ela tem que estar condizendo com a palavra de Deus. Não adianta a gente ler, não adianta a gente conhecer. Você sabe que a Bíblia diz assim, é melhor não conhecer. Antes fora não conhecer do que conhecer e não obedecer. Então, o nosso trabalho sempre é para obedecer a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim, é muito difícil obedecer a palavra de Deus, é uma guerra, é uma luta muito grande. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quando você tem prazer na lei do Senhor, que você medita na lei de Deus de dia e de noite, você tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Você tem prazer em fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Você tem prazer. Então eu quero dizer para você, vamos ler a palavra antes de tudo. Vamos ler a palavra, preste bem atenção nessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse momento para levar como alimento para sua alma, como alimento para sua vida.
como conhecimento. A Bíblia diz: meu povo tem sido destruído porque lhes falta conhecimento, conhecimento da palavra de Deus. E eu quero então trazer aqui para você uma palavra riquíssima, riquíssima, uma palavra poderosíssima. Olha aqui, a palavra do Senhor, quero deixar o versículo, o livro, para que você possa, se você quiser estudar todo os Salmos, porque ele vai tratar desse assunto. Olha aqui, o que diz a palavra do Senhor, tão maravilhosa, tão maravilhosa. Glória a Deus. Eu deixei aqui e me parece que fugiu aqui de onde eu estava. Tinha marcado. Está escrito assim, ó. Que maravilha, Jesus. Diz assim, ó. Pois possuíste o meu interior e me colocaste no ventre da minha mãe. Aqui tá falando de quem? O salmista aqui, ele está falando do próprio Deus. Ele está falando do próprio Senhor Deus. Este salmo é um salmo de Davi, homem muito inspirado pelo Espírito de Deus. Então ele diz assim, ó, o Senhor Deus, o Senhor me colocou no ventre da minha mãe. Quem nos colocou no ventre de nossas mães? Quem? Deus, o próprio Deus. Aí vai dizer assim, ó, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. De um modo maravilhoso e terrível fui formado. Aí diz no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, os nossos ossos, quando no oculto eu fui formado. Quem estava vendo a nossa formação no ventre de nossas mães? Deus, o Criador. E me colocaste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma dentro do ventre da minha mãe. Olha que profundidade esta palavra. E no teu livro, diz a Bíblia, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Está no livro de Salmos 39. Se você quiser dar uma olhada, você pode dar uma olhada. E eu quero dizer para você da seguinte forma. Aqui a Bíblia está dizendo que antes de sermos formados, o Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, já nos acompanhava. Ele acompanhava na nossa formação. Ele acompanhava quando nós fomos ali colocados no ventre de nossas mães, ainda informe, ou seja, sem forma nenhuma. Sem forma nenhuma, Deus nos colocou no ventre. Deus te colocou no ventre da sua mãe, você ainda não tendo nenhuma forma. E Deus foi acompanhando toda a sua formação, segundo Salmos 39. O Senhor foi acompanhando. O próprio Deus foi te formando. E a Bíblia fala que no livro tudo fora escrito. Cada formação, Deus ia escrevendo tudo que lhe era formado. Os ossos, teus ossos, Deus viu você, Deus viu os seus ossos. O nosso Pai Celestial viu os seus ossos sendo formado. Tudo que foi formado em você foi Deus quem foi formando, que foi criando e escrevendo em um livro. E ali foi escrito toda a nossa formação. Coisa maravilhosa foi isso. Isso foi coisa maravilhosa demais. Então, você acha o nosso Deus onipresente, um Deus onipresente? A onipresença de Deus é antes, hoje
e eternamente, passado, presente e futuro. A onisciência de Deus, a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Em todos os lugares a presença de Deus está. Então ele sabe tudo. Não há nada que se possa esconder de Deus. Não há nada que se possa esconder do Criador. Não há nada. Porque no passado ele está presente. No presente ele está presente. No futuro ele está presente. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. E olha que a palavra do Senhor diz que nós fomos formados de uma maneira tão terrível, para outras palavras, tão gloriosa, tão tremenda. Deus nos criou, Deus te formou no ventre da sua mãe, no livro foi escrito toda a nossa formação. Isso é tremendo. Então aqui, com essa palavra, eu quero dizer para você que Deus, ele sabia em qual família eu ia nascer. Deus sabia em qual família eu havia de nascer para que eu cumprisse o propósito de Deus na vida, na terra. Da mesma forma a sua vida, a família que Deus escolheu para você nascer, o projeto que Deus tem na sua vida, Deus vem te acompanhando. Aqui diz assim, sendo dia da minha formação, quando nem ainda uma delas havia. Antes de você ser formado, Deus trabalhando para a sua vinda, acontece que Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. A gente muitas vezes acha que a gente está pegando Deus de surpresa. Quantas vezes você já disse assim, nossa, Deus entristeceu comigo. Deus agora ficou zangado comigo. Agora Deus já sabia. Desde quando ele estava te preparando para colocar você no ventre da sua mãe. Isso é tremendo. Isso é tremendo. É glorioso. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quem viu o primeiro vídeo, se você não viu o primeiro, veja lá sobre o testemunho da minha vida até eu chegar ao pastorado. Esse aqui é o 2. Então, é o segundo vídeo. Então, eu disse sobre até meus 4 anos, uma família muito pobre e Deus vendo, Deus olhando, Deus contemplando. Antes eu não sabia, foi até eu descobrir tudo o que é o nosso Deus, por que Deus permitiu. Então, até no momento em que eu não entendia, era uma vida assim, eu tinha revolta, aquele sentimento de que Deus, ele não me amava, que eu nasci para sofrer, que eu nasci para ser a pior dos piores. Era assim que eu pensava, até que o Espírito Santo de Deus me fez ver diferente. Então, com 4 anos, eu já tinha a compreensão total da situação. Eu lembro que minha mãe saía cedo para trabalhar, meu pai quase não ficava em casa, ele era bem ausente, porque naquela época, como eu disse, era uma pobreza muito grande, não tinha estudo, não tinha formação, trabalho era muito difícil, então era trabalho pesado. Meu pai, então, ele saía, ficava muito tempo fora, e minha mãe trabalhando ali com os 11 filhos, para manter os filhos, para criar os 11 filhos. Eu fico imaginando, amados, eu tenho 2 filhos, e eu digo para vocês, tem tempo que eu falo, meu Deus, aí eu vou para a oração, Deus, Jesus, me ajuda, me dá sabedoria para mim estar criando meus filhos. São 2, a minha mãe, 11 filhos. E sempre sozinha. E ela lutou, minha mãe trabalhou, minha mãe se esforçou para alimentar 11 filhos. Agora, pensa você, o que acontece com uma só pessoa para alimentar 11 crianças? Ali era escadinha, 11. Imagine você o que nós não passamos, o que eu não passei na minha vida. Eu passei, sim, mas hoje eu sei que os olhos de Deus estavam sobre todo o tempo, sobre todo o meu sofrimento, a minha vida. Amados, eu lembro, sim, da minha mãe, ela não dava conta de alimentar, de manter a família, de manter os filhos, alimentando todos os dias. Tinha dia que a gente comia, tinha dia que não. E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus estava vendo tudo isso. E com 4 anos de idade, eu tinha consciência, eu lembro muito bem. Eu tenho uma irmã que ela está
ela é mais velha, a segunda acima de mim, e ela sofreu muito. A minha irmã, ela, porque era mulher, só eram 3 mulheres, 8 homens e 3 mulheres, ela era a mais velha das mulheres, e assim, eu com 4 anos, ela era a segunda mais velha depois de mim. A responsabilidade caía muito em cima dela. Minha mãe ia trabalhar e deixava a gente na responsabilidade dela, e ela sofreu muito para nos ajudar. Até os mais velhos ela ajudava, ela lavava roupa, ela cuidava, ela cozinhava, enquanto a minha mãe ia trabalhar. E muitas vezes a gente não tinha nada para comer. E eu via minha mãe, que a minha mãe chorava, ela afastava um pouquinho. Eu acredito que esse vídeo vai chegar para muita gente, você vai entender. Pessoas da minha faixa etária vai entender. Quantas vezes eu via minha mãe saía para lá e ela chorava porque não tinha nada para comer. Outras vezes ela conseguia alguma coisa e dividia entre os irmãos. E ali eu via minha mãe chorando e jamais eu não pedia nada, absolutamente nada para minha mãe. Por quê? Porque eu sabia que não tinha condições. Então eu tinha consciência disso. Mas tudo isso Deus aprovando, tudo isso Deus permitindo, tudo isso Deus vendo o sofrimento da minha mãe, o sofrimento meu e 10 irmãos. E ali a gente foi crescendo até que aconteceu a separação dos meus pais definitivamente. Meu pai quase não ficava em casa porque saía para trabalhar fora, ficava alguns meses fora, até que aconteceu uma separação definitiva. E nós saímos da cidade em que nós morávamos, uma cidade pacata, e fomos para uma outra cidade, uma cidade maior, porque ali a minha mãe acreditava que tinha mais oportunidade de trabalho para ela trabalhar e nos sustentar. E ali eu digo para vocês, aí nós sofremos muito nessa cidade, porque não conhecíamos ninguém, minha mãe não conhecia ninguém. Minha mãe lavava roupa para os outros o dia inteiro, a gente quase não via minha mãe. Muitas vezes ela pedia para a dona lá do trabalho adiantar o dinheiro para levar, porque não tinha nada para comer em casa. Ela levava e deixava e ia trabalhar. Minha mãe já chegava exausta, já escuro, e minha mãe lavando roupa para os outros, passando roupa, e a gente todos nós pequenos. Os mais velhos não estavam com a gente porque eles eram mais velhos, já estavam trabalhando em outros lugares, com alguém, em fazendas, sempre foi assim. Mas Deus estava presente. Deus estava presente. Aí então o tempo foi passando e um sofrimento intenso, e por causa desse sofrimento, a minha mente veio guardando tudo. Porque alguém poderia olhar e dizer uma criança, verdade, na idade, mas na minha mente eu tinha consciência do sofrimento. Eu via o sofrimento da minha mãe. Por causa do sofrimento da minha mãezinha, então eu não, assim, eu não pedia comida, eu não sentia fome, porque eu via o sofrimento da minha mãe. E eu pensava, se eu falar para minha mãe que eu quero comer alguma coisa, ela vai sofrer, ela vai chorar. Então, para ela não chorar, então eu não vou pedir, eu não vou falar. E eu sabia, tinha consciência que ela não tinha como arrumar. Eu sabia que o choro dela era porque ela não tinha condições. E o tempo foi passando. E com determinado tempo, eu estava com 6 anos de idade agora, e a luta e o sofrimento continuava. Sofremos coisas que só Jesus e nós sabemos. Cada um de nós, dos 11 irmãos, cada um de nós temos a nossa história. Cada um pode contar a sua história. Essa história é a minha história. Então, se for do mais novo até o mais velho, cada um vai contar a sua história. Porque cada um sofre com a mente, com um pensamento, com uma visão do sofrimento. Ali, amados, Deus presente em tudo. Deus cuidava. Deus cuidava. Amados, até que eu cheguei aos meus 6 anos de idade. Quando eu chego aos meus 6 anos de idade, aconteceu uma reviravolta na nossa família. Mamãe e os filhos juntos. E nós juntos.
Ali éramos unidos. Você sabe uma coisa que marcou demais a minha infância, a minha vida, quando eu era criança? Era a união. Nós nos amávamos, éramos juntos para tudo. A gente aprendia, eu tenho uma irmã, graças a Deus, ela é mais velha, a primeira mais velha do que eu. Se ela arrumasse uma balinha, se ela conseguisse uma balinha, acredite você, ela tinha capacidade de partir aquela balinha e ela é um exemplo. E todos nós irmãos lembramos disso. A gente lembra disso. E isso marcou pra gente também, foi um marco na nossa vida. E a gente aprendeu com ela, aprendemos muito com ela. Ela partia uma balinha que dava um pedacinho para cada um de nós, para cada um de nós. E cada um saboreava um pedacinho daquela balinha. E ai, que sabor gostoso! Que delícia era aquela balinha! Aí a gente sabe, isso a gente aprende, sabe o quê? A valorizar o mínimo que Deus dá. A gente aprende a valorizar aquilo que para muita gente é lixo, para a gente é precioso. A gente aprende a agradecer a Deus pelo mínimo. A gente aprende a valorizar as coisas mínimas. Então, com 6 anos de idade, eu vi um rebuliço muito grande. Acontecia que a minha mãe, quando ela lavava roupa para os outros, ela ia para um córrego. Não era só ela, era um tanto de mulher naquela época. Elas pegavam roupas para lavar das mulheres ricas. Então, passava aquele tanto de mulher, dia inteirinho na beira do córrego, lavando roupa naquela época na mão, assim, esfregado, sabe? E o dia inteirinho. E aquilo causou uma enfermidade na minha mãe. Aquilo causou enfermidade. Eu lembro que minha mãe falava, minha mãe se contorcia, minha mãe chorava de dor. E a gente não tinha um comprimido, um remédio, nada. E eu já estava com 6 anos de idade nessa época. E então minha mãe chorando e rolando, já tinha uns 3 dias que minha mãe chorava e rolava de dor. E ela dizia que talvez era por causa da friagem que ela passava dentro do córrego o dia inteiro, assim, mais ou menos assim, do joelho para baixo, era dentro do córrego o dia inteiro, todos os dias, lavando roupa para os outros. Então aconteceu que a gente tínhamos uma casa deixada pelo nosso avô em São Francisco. Opa, eu não queria nem dizer a cidade, mas eu falei. Então a gente tinha essa casa. E aí minha mãe, nós mudamos para outra cidade maior, no norte. Então, minha mãe conheceu indicaram para minha mãe um corretor. Esse corretor vendeu a casa de São Francisco e comprou uma casa simples, humilde, mas era o nosso aconchego. E comprou essa casa nessa outra cidade. E o tempo passou, e minha mãe doente, nesse dia, minha mãe já estava uns 3 dias doente, e ela que era provedora, a única provedora da casa, então a gente não tinha nada, e a minha mãe doente. Lembro-me que estava eu e meus 2 irmãos mais novos, sentados na beira, assim, na porta da sala, e de repente passou uma caminhonete. Naquela época, nossa, uma caminhonete, não sei se era D10, C10, acho que era C10, eu não lembro bem. E foi lá na frente, de repente aquela caminhonete veio dando ré. E a gente ficou ali assustado. E de repente desce um moço e disse assim: a mãe de vocês está? E meu irmão respondeu: minha mãe tá doente. E ele disse: a sua mãe tá doente? E ele disse sim, minha mãe tá doente. E aí ele pegou e entrou. E já ali na entrada mesmo já ouvia o gemido da minha mãe de dor, o choro da minha mãe de dor. Ele entrou lá dentro e na porta do quarto assim ele perguntou: a senhora tá doente? Tá passando mal? Minha mãe chorando respondeu que estava passando mal. Eu estou contando isso porque foi um marco que mudou toda a nossa vida. Toda. Naquele momento, quando nós vimos, ele pegou minha mãe não aguentava andar, ele pegou minha mãe, colocou minha mãe dentro daquela caminhonete, levou para o hospital. Demorou muito
Quando voltou, minha mãe já voltou sem dor. E chegou com aquele tanto de remédio que ele mesmo comprou. Ele mesmo comprou. Quem era ele? Eu não sabia quem era ele. Mas aí depois logo eu fiquei sabendo que ele era o corretor. Na verdade, naquela época eu nem sabia o que era corretor. Depois que eu cresci, eu fiquei sabendo. Então a gente sabemos que ele era o corretor que vendeu a casa numa cidade, comprou na outra cidade. Então, aí ele olhou na nossa cozinha, olhou tudo ali e falou: vocês não têm nada para comer? Minha mãe disse: não, eu não tenho nada, tem 3 dias que eu não trabalho. Ele falou assim: agora eu volto. E ele saiu. Quando ele saiu, ele voltou, irmãos, com uma compra. Uma compra que tudo numa casa necessita. Ele comprou de tudo, de tudo. E a minha mãe já estava sem dor. E aí ele sentou e falou assim: então faz uma comida para nós. E ali minha mãe foi para a cozinha, era fogão a lenha. Lembra disso? Quem é que lembra disso aí? Você que tá me ouvindo. Que era fogão a lenha. Hoje às vezes a pessoa tem por gostar mesmo, né? Por ter ali, porque gosta, lembra de antigamente, mas não que necessita. Antes não, antes era tudo fogão a lenha, quando a gente era pequeno. Aí eu vi minha mãe acendendo o fogão, acendendo ali o fogo, e logo o clima da casa mudou. O clima da casa mudou. E minha mãe já foi fazendo janta. Irmãos, a partir daquele dia, acredite nisso, nós passamos necessidade, sim. Mas nunca passamos um dia sem comer. Porque a partir daquele dia, aquele moço falou assim: eu vou dormir aqui hoje. Lá ele dormiu e nunca mais foi embora. Nunca mais foi embora. Ele assumiu a minha mãe com 11 filhos. Ele assumiu a minha mãe com tanto da gente ainda pequeno. Muitos de nós ainda pequenos. O que é isso? Deus presente. Se for contar todo o enredo dos acontecimentos, a gente poderia dizer: nossa, isso é maligno, a mulher tá lá, chega um homem, pode ter sido o diabo e tal. Tem coisas que Deus permite na vida da gente, que a gente pensa que é o diabo, e tem muita coisa que é Deus fazendo, é Deus na questão, e a gente não sabe. Então a gente nunca pode julgar uma situação. A gente nunca pode julgar situação de ninguém sem saber, sem entender o que a pessoa é, o que a pessoa está passando, por que ela está naquela situação, por que está acontecendo. Nós não podemos julgar. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o que é que o Criador está fazendo naquela vida. Por quê? Porque Deus, desde os ossos, informes ainda, tudo sem informação, Deus estava acompanhando cada um de nós. Deus, ele vem acompanhando a nossa história desde que éramos sem forma do ventre de nossas mães. A Bíblia fala que Deus nos chamava pelo nome, estando nós sem forma no ventre da minha mãe. Por exemplo, eu sou Eleusa, meu nome. O Senhor chamava: Eleusa, você vai nascer, vai ser assim, vai ser assim. Eu acredito que foi assim, porque a Bíblia fala que ele já conversava conosco, nos chamando pelo nome. O que é que ele conversava conosco? Acredito eu que esse era sobre o plano que ele tem nas nossas vidas na terra. Porque aqui na terra, amados, é tudo passageiro, tudo passa. Nós estamos aqui só por um tempo determinado. Depois não haverá mais tempo. Depois tudo vai acabar. Nós temos uma eternidade para alcançar. Nós só viemos para cumprir um propósito de Deus na terra. Saiba disso. Aqui na terra não é lugar para você se deliciar, gastar o seu tempo. E deixa eu te dizer, tem muita gente que diz assim, ó: viva intensamente, faz tudo que você quer, aproveita, faz tudo que você quer, porque a vida é uma só.
verdade, mas a vida não termina aqui. Terminando aqui, quando a gente fechar os olhos aqui, que muitos chamam de morte, nós abriremos os nossos olhos para uma vida que será eterna, eternamente, com Deus ou sem Deus. Com Deus é maravilha que o mundo não pode imaginar, e sem Deus é condenação eterna. E eu quero dizer para você, cuidado da maneira que você leva a sua vida, como eu tenho que ter cuidado da maneira que eu vivo aqui a minha vida. Nem tudo que tem nessa vida é para aproveitar. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final deles são os caminhos da morte. Entendeu? Que Deus te abençoe. Vou pro próximo vídeo, que é o terceiro do que Deus agiu, fez e está fazendo na minha vida. Amados, Deus abençoe, senão fica muito longo o vídeo, né? Aí você não vai assistir todo. Assiste todo o vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.